problema, Rogerinho. É um problema danado. É um problema, Rogerinho, é um problema. Bom, isto posto sobre... Bom, atualizando aqui, vocês também não vão ficar bravos. Tem um cara lá que me xingou ontem no Instagram. Pô, mas de novo esse assunto, meu filho, só você não assistir, não seguir. Mas sobre o Kaique, o jornal Corriere dello Sport informou que o acordo próximo de ser fechado e que deve gerar em torno de 14 milhões de euros, cerca de 84 milhões de reais. Além de 1 milhão de euros em bônus por metas, né? Então, 15 milhões que a gente tinha falado. É que ontem a gente falou. é o que o Cruzeiro pede. A gente falou. O Cruzeiro queria isso. E é com como mesmo, né, Cagê? Então, ontem, uma pessoa do Cruzeiro disse que o Betis fez um contato e pediu para dar uma seguradinha só para esperar a proposta do Betis chegar. O Betis estava disposto a fazer uma proposta e tal. Então, aí essa pessoa me disse, olha, tá mais próximo de fechar com como. Mas o Betis fez contato. Então, a informação que você passou ontem era essa, né? Que o Betis vai fazer mais uma proposta, porque eles fizeram uma que não chegou nem perto daquilo que eles imaginavam, que o Cruzeiro imaginava. Aí o Cruzeiro, quando a gente fala o Cruzeiro, todo mundo que se envolve, deu mais uma oportunidade ao Betis de refazer uma proposta, é isso, né? Não que o Cruzeiro esteja fazendo leilão, não, mas deu a possibilidade ao Betis de fazer mais uma proposta. Até porque, vocês lembram na semana passada, quando o Betis mandou a proposta, que uma pessoa passou uma informação que o Cruzeiro não colocou valor pro Betis. Aí eu perguntei, mas vocês mandaram quanto vocês querem? Nós não falamos nada. A gente tem um valor aqui que a gente só libera se chegar nesse valor. E aí nós não falamos nada. Então, eu imagino que o Como tem uma ideia, por isso está chegando aqui a quase 15, e o Betis pediu para dar uma segurada. Eu só não sei se o Betis vai conseguir fazer uma proposta melhor do que a do Como. E a gente tem que colocar também na balança a proposta para o Kaique, né? Pro salário do Kaique. Porque a proposta salarial que foi feita anteriormente pelo Como, antes da convocação dele para a seleção brasileira e pré-lista, já era. Você pode esquecer aquilo. O Como também tem que vir nessa direção, e o Betis, quem mais vier, a gente tem que colocar na balança também o que será oferecido ao Kaique. Eu acho que o Cruzeiro ficou numa posição muito confortável para negociar. Pensando em termos de clube. Já falamos, o cenário ideal para um Cruzeiro mais forte no segundo semestre seria que o Cruzeiro não negociasse ninguém, mas o futebol não é assim, né, gente? O futebol não é assim, e o torcedor do Cruzeiro talvez pode preparar o espírito para não uma saída, mas para saídas, no plural. Repito, eu tô falando baseado com o cenário, antes que vocês comecem aquela conversa. E quando o Valu fala assim... quando o Valu fala assim é porque tem alguma coisa. Não tem nada. O Valu pode ter... O Valu pode ter... O Valu pode ter sentimentos. O Valu pode ter sentimentos, impressões. Mas é impressionante, seus sentimentos não falham irmão. Falham sim. E falham em momentos que me prejudicam bastante. Até a Duda entrou. A Duda é lamentável, assim. Eu não esperava... Quando fala até a Duda, tipo assim, a Dudinha, né, que não tá corrompida pelo sentimento de canalhas que nós temos em nossos corações, a Duda também tá entrando nessa. Então agora realmente eu fico decepcionado, como diria o Zagallo, né? Fomos surpreendidos novamente. Então, eu acho que o Cruzeiro tem feito um movimento, de certa forma até interessante, mas é que o Papi, ele é muito bom jogador, né? Mas será que para a posição que ele joga? Não sei, mas enfim, o Palmeiras é um grande vendedor, né, Luciano? O Palmeiras naturalmente é um grande vendedor. Então o mercado já olha para o Palmeiras como um clube formador, e o Palmeiras não tem muito pudor para vender, não. Mas ele tá falando assim, mais até no entendo dos jovens, só que o processo dos jovens não é assim no Palmeiras. Olha o Endrick, por exemplo, o Endrick tava estourando. Os fora de série que jogam, né? Não, mas assim, a coisa lá, o Cruzeiro, para mim, não só o Cruzeiro, os clubes de uma forma geral, tirando o Palmeiras, não tem processo para fazer a tal transição da categoria de base pro profissional. Não tem processo. Às vezes quando chega numa reta final de um campeonato em que os clubes estão ameaçados e que aí os profissionais já não renderam, esses caras começam a virem pro campo, sem às vezes terem jogado no Campeonato Mineiro. Eu tô muito curioso para entender o que vai acontecer no Cruzeiro no começo de 2027 com a permanência do Arthur Jorge, porque, vamos lembrar, o Cruzeiro não consegue terminar um ano e começar o ano seguinte com o mesmo técnico desde 22. Desde que o Paulo Pesolano terminou em 22 e começou 23. Mesmo assim, o Paulo Pesolano começou 23 e estava com a cabeça em Nárnia. Que o Pedro Martins depois confessou que fez um movimento erradíssimo do Pesolano ter falado lá em novembro que consumiu-se demais e que não estava com a cabeça sempre. Cara, quando alguém fala que não está com a cabeça num determinado lugar, deixa ir embora. Não faz sentido em nenhuma situação você querer manter aquela pessoa trabalhando naquela função. Então, por quê? Esse ano, com a chegada do Tite, mais um ano, e isso aconteceu, não tô colocando só na conta do Tite não, tá, pessoal? 23 foi assim, 24 foi assim, 25 e 26. Tô pagando para ver 27 porque lá o Arthur Jorge vai ter um conhecimento, ele hoje tem um conhecimento interessante das categorias de base, vai ampliar esse conhecimento e vejamos se ele vai usar de fato o Campeonato Mineiro, não só pro Papi. Eu acho que o Papi ainda vai acabar esperando um pouco mais para estar integrado, tá novo. O Cruzeiro deve trazer um camisa 5 para fazer
Bom, pelo menos é o que se imagina diante da necessidade que o Cruzeiro vive há mais de um ano. E aí, vai faltar um pouco mais de espaço nesse segundo semestre, tá, pessoal? Eu concordo, o Cruzeiro tem que fazer isso melhor, os outros clubes têm que fazer isso de uma forma melhor, mas em especial o Cruzeiro precisa de ter um plano, que para mim hoje não há um plano. Fala assim, esse atleta tem um plano de carreira. O último que foi falado isso foi o Batistella. O Batistella foi vendido sem ter sido colocado. Ninguém tá falando que o Batistella seria o novo Messi, nada disso. Mas isso fica muito nas palavras do clube. Na prática, eu não vejo isso acontecer no Cruzeiro. Tá? O ano que mais foram utilizados jogadores, assim, dada a oportunidade aos jogadores, foi 22. Só que 22 não é oportunidade dada, é necessidade. O Cruzeiro tinha centavos para montar aquele time da Série B e tinha que ter o time com o restante de jovens da categoria de base. De 23 para cá, o que a gente vê, para mim, pelo menos, é uma distorção desse discurso. Até quando o Seabra... Por que eu tô falando até quando o Seabra? O Seabra ficou comandando a categoria de base do Cruzeiro por mais de 2 anos. Quando o Seabra sobe e vira o técnico do profissional depois da saída do Larcamon, cara, mesmo o Seabra, ele dá pouco espaço, ele dá espaço ali para um Vitinho em um determinado momento, mas depois da janela do meio do ano de 2024, acabou. Até quando ele foi demitido, somem os jovens ali que estavam sendo utilizados por um técnico, repito, que ficou mais de 2 anos na categoria de base. Então o Cruzeiro precisa de melhorar essa questão, mas acho que o PAP, por uma questão de nível que o Cruzeiro vai precisar de competir no segundo semestre, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, não deve acontecer por agora, mas eu estou muito na expectativa de ver como será o início de 27 nesse sentido. Só uma informação sobre o PAP. O Cruzeiro tem 50% dos direitos econômicos dele, os outros 50% pertencem ao Azures. A gente já tinha trazido essa informação aqui. E o Cruzeiro tem uma opção de comprar 20% dos direitos econômicos dele pelo contrato de compra que o Cruzeiro fez quando ele ainda estava nas divisões de base do Azures. E o Cruzeiro deve exercer de fato essa compra dos 20% do atleta, porque na cabeça de algumas pessoas que transitam no futebol, esse moleque é para ser uma das maiores vendas da história do clube. Por se tratar de um jogador promissor, jovem, com características muito próximas ali ao futebol europeu. Então existe hoje, nos bastidores do Cruzeiro, no meio do futebol, um sentimento de que o Eduardo Pape pode se tornar, de fato, uma das maiores transações da história do Cruzeiro. Então, só para trazer essa informação que eu acho que é importante para o torcedor. E Kaique parece cada vez mais perto de deixar o Cruzeiro. Eu diria para você que é pequena a chance de o Kaique ainda vestir a camisa da Raposa. É que o Como, o Betis e outros clubes do futebol europeu estão disputando o lateral esquerdo de 23 anos de idade, um dos melhores em atividade da sua posição no futebol brasileiro. Contei para vocês na semana passada que o Betis ofereceu 8 milhões de euros fixos, mas bônus, o Cruzeiro respondeu na hora que não tinha interesse. Nos últimos dias, nessa semana, Como melhorou a sua proposta em relação à oferta de janeiro. Na oportunidade, o time italiano havia apresentado 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Ouvi o seguinte de uma fonte cruzeirense, abre aspas, essa proposta já está melhor, mas ainda precisa ficar um pouco melhor. Os números não foram revelados dessa nova oferta, mas imagina-se que se aproximaram dos 15 milhões de euros sonhados pelo Cruzeiro em relação ao Kaique. 15 milhões de euros hoje equivalem a 89 milhões de reais. O Cruzeiro tem 80% dos direitos econômicos do lateral esquerdo e vai tentar, se fechar negócio, morder um percentual que pertence ao jogador e também a seus familiares. É exatamente por causa da saída iminente do Kaique que Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino de 28 anos de idade, já foi contratado do Racing da Argentina, operação de 6 milhões de dólares. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.